E aí, beleza? Eu sou o Luiz Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje tô trazendo uma coisa um pouco diferente do que a gente fala por aqui. Normalmente a gente tá falando de coisas do universo da beleza, do universo da moda, do universo dos perfumes. E hoje, por motivação de um de vocês, tô trazendo um tema que tá mais ligado ao meu universo profissional. Um de vocês me procurou pra me contar que iniciou por alguns motivos um processo de coaching e que depois de um tempo descobriu que na realidade ele tinha pago um ingresso um pouco caro para uma espécie de seita, para uma coisa meio esotérica, meio espiritualista, e veio me contar essa experiência sabendo que eu, até há pouco tempo atrás, trabalhava numa agência onde o meu gestor maior era um coach. O que esse colega não sabia era que, na realidade, isso é uma constante da minha carreira. Eu sou formado como engenheiro de produção e como designer, e eu venho trabalhando com diferentes coaches da vida, desde quando eu era engenheiro até depois que eu me tornei designer. Então eu já escrevi, já redigi livros, já diagramei livros para coaches, já fiz apresentações para coaches, já fiz sites para coaches, já fiz vídeo para coach, já fiz todo tipo de produção gráfica para coach e já fiz produção intelectual para coaches. O que isso quer dizer? Que eu já escrevi textos como ghostwriter para alguns profissionais de coaching, já desenvolvi metodologias para que outras pessoas pudessem aplicar e por isso vim falar com vocês sobre essa questão do coaching, se isso é uma farsa, se isso não é. Primeira coisa que vocês têm que saber é que quando a gente começa a pensar em coaching, você tem que pensar que no Brasil não há nenhum tipo de regulamentação, não há nenhum tipo de órgão que regule o que fazem esses profissionais. Então, na realidade, hoje no Brasil, se você decidir virar coach, a única coisa que você precisa é se auto-intitular coach e encontrar alguém que te identifique como tal. Se você conseguir essas duas coisas, você automaticamente virou coach, sem nenhum tipo de experiência prévia, sem nada. Isso acontece em parte por causa da natureza do coaching. Para quem não sabe, coach, que é uma palavra em inglês para treinador, e coaching seria algo como mentoria, tutoria, algo seria o processo do treinador com um atleta, só que numa versão corporativa. Os profissionais de coaching vão usar autores e temas e várias coisas para dizer que coaching é muitas coisas, mas na real as palavras significam o que elas significam e coaching quer dizer mentoria. Então todo o resto que as pessoas vão botar nesse plugin, nesse Megazord, falando que é um processo que visa levar você para um lugar mais feliz, é tudo fala, é tudo discurso. Na verdade, coaching é uma palavra que tem um significado e coaching quer dizer mentoria, tutoria, instrução, preparação, coisas ligadas ao conceito de treinador. As pessoas começaram a fazer coaching quando pessoas muito jovens chegaram a cargos de lideranças muito altos e passaram a ter crises lá. Então o cara era muito novinho, era CEO de uma agência, não sabia o que fazer, entrava em crise, começava a ter problemas, ele contratava um outro profissional mais experiente que ele naquele cargo, ou seja, um cara que tinha sido CEO há muito tempo, e esse CEO que foi CEO há muito tempo ajudava ele a resolver aquela crise e depois ia embora. Isso pra gente deixa muitas coisas claras. Primeiro é que o coach é uma coisa pontual. Então você tem uma crise, você chama um coach, o cara te ajuda, ele vai embora. Por quê? Porque o processo de coaching é focado em vitória, em vencer uma dificuldade, em se liberar de algo. Então, se você faz um processo de coaching para a vida, como eu vejo algumas pessoas vendendo e falando, você vai fazer uma vida baseada no conceito de vitória, o que não é real. Ninguém vence o tempo todo, ninguém vive vencendo em vitória. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal, tem dia que as coisas dão errado. E cobrar de você e de um desempenho quase empresarial, quase industrial, quando você é uma pessoa, dentro do aspecto da sua vida, cobrar sucesso em todos os lados, só vai fazer você ficar exausto e infeliz, porque ninguém vai ser feliz todo o tempo, ninguém vai ter sucesso todo o tempo, você vai gastar uma energia enorme tentando e você não vai conseguir. Então, esse é o primeiro grande problema. Se você tem um coaching que vai te oferecer um coaching vitalício, que ele vai ficar ali pra sempre, não presta, porque ele não tem início, meio e fim, ele não vai te ajudar a resolver uma coisa, ele vai ficar ali um tempo todo só te gerando uma ansiedade. Coaching vai ser um profissional mentor. Qual é o conceito básico de um mentor? É alguém que tem mais experiência que você. Não é um guru espiritual. Então, se esse cara te prometer que você vai mentalizar coisas e aí o seu olho vai mudar de cor, que você vai atrair coisas do universo, que você vai conseguir se tornar mais magneticamente atrativo, qualquer coisa que vá pro campo mágico, espiritual, esotérico da coisa, qualquer coisa não prática, não serve também, porque é um cara que tá te oferecendo com o nome de coach, uma coisa que é uma coisa religiosa. Acreditar que você vai atrair coisas do universo, acreditar que se você pensar muito numa coisa, isso vai acontecer, isso tem nome, chama-se fé. Pensar muito numa coisa que ela vai acontecer chama-se oração. É para isso que as pessoas rezam, é para isso que as pessoas pedem coisas a Deus. Porque elas acreditam no universo, numa força que elas podem projetar coisas e que essas coisas vão voltar. Isso é religiosidade, isso não está no aspecto
coach, não tá no aspecto corporativo prático da coisa, não é ciência. Então, toda vez que você se deparar com um profissional que vai te dizer coisas do tipo, vamos mentalize coisas boas, ou se programe cerebralmente, ou mude seu DNA, é furada, mete o pé, não funciona, é balela. E aí entra aquela questão, tá, a gente já sabe o que é coaching, a gente sabe que ele é um treinador que vai te ajudar a resolver uma situação da sua vida, a gente já sabe que ele tem que ter uma relação de prática, início, meio e fim, você vai ter um problema e ele vai te ajudar a resolver aquele problema, e que ele vai ter que te oferecer ferramentas práticas, ele vai ter que te ajudar de forma efetiva, ele não vai poder te mandar rezar, te mandar pensar, te mandar fazer listinha de coisa, não, ele vai te ajudar a resolver a sua questão. Então, dito isso, a gente vai para uma outra parte, que é escolher esse cara. Você vai escolher um mentor. Aí você sabe que no mercado tem um zilhão de pessoas já que não tem nenhum tipo de regulação. Os cursos que existem são criados por pessoas que antes desse curso existir, elas não fizeram esse curso. Então, como que funciona? Então, na realidade, o que você sabe é que tem muita gente no mercado e muita gente despreparada. Então, como que você vai escolher um profissional para te ajudar com as suas questões? Primeira coisa que você tem que pensar é que se você estiver procurando um mentor numa coisa, aquele cara tem que ter experiência dentro daquilo que você está procurando. Então, digamos que você tô desempregado e eu quero procurar um coach para me ajudar a conseguir um emprego. Então, tem que ser um profissional que tenha experiência em RH, que vai te ajudar a escolher um currículo legal, montar um currículo legal, para melhorar a sua apresentação na hora de fazer uma apresentação dentro de uma empresa, numa entrevista, no que for. Então, esse profissional vai ter que ter ferramental para te ajudar naquela questão. Você não pode escolher um cara que pode te ajudar com qualquer coisa. Ele não pode ser um coach genérico, que ele resolve afetivo, não sei, se você está procurando um emprego, porque aquele cara, se ele resolve muitas coisas, ele não resolve nada direito, ele não tem experiência em nada direito, porque não é possível ter experiência em tudo. Então, toda vez que você tiver com essa dúvida, estou pensando em procurar um coach, você tem que pensar no que você está precisando. Entendido que você não pode considerar como coach um cara que vai ser seu mentor espiritual, que se você precisar de um mentor espiritual, você vai procurar um mentor espiritual, mas para o processo de coach, você vai precisar de um profissional que seja efetivamente seu treinador, seu mentor, você tem que pensar o seguinte, o cara que eu estou escolhendo para ouvir o que ele vai me falar, ele tem mais experiência do que eu sobre esse assunto? Ele está apto para falar sobre isso comigo? Ele tem credenciais para isso? Porque o grande problema do coach, por ele não ser regulamentado e por qualquer pessoa ser coach, se auto-intitular coach e por aí sair por aí vendendo essa ideia, é que existem muitas pessoas que vão apresentar credenciais para vocês que não são muito reais. Vou dar de exemplo e aí vocês vão tomando as conclusões de vocês. Eu, nos últimos 8 anos, trabalhei em 4 agências diferentes. E todos esses profissionais que eu trabalhei, esses donos dessas agências com que eu trabalhei, em algum momento eles viraram coach. Então, eu trabalhei em 4 agências, 4 donos de agência viraram coach. Por que isso aconteceu? Porque coach dá dinheiro. Então, quando um cara é CEO de uma agência, ele automaticamente tem uma credencial. Ele pode falar, eu sou coach, eu vou te ajudar porque eu cheguei a ser CEO, eu cheguei a ser dono daqui. Eu cheguei a um cargo de liderança muito alto. Então, ele automaticamente ganhou ali uma estrelinha, uma credencial para ele poder te dizer o que é certo, o que é errado, o que é a boa ideia, o que é a má ideia. Então, esses caras aqui de cara, sem nenhum curso, sem nenhum nada, sem nada, imediatamente ganham essa estrelinha para ser o dono da credencial do coach. Depois, em seguida, esses caras têm uma outra facilidade. Uma vez que eles são donos, líderes, eles comandam grupos altamente criativos, eles vão poder transformar esse processo que seria automaticamente deles, do coach com o coachee, do mentor com o mentorado, eles viram um processo terceirizado. O que isso quer dizer? Eles não precisam produzir o que eles vão levar para vocês. Eles não precisam criar, eles não precisam pensar sobre essas coisas. Essas pessoas que estão no alto de cargos elevados e que decidem iniciar tarefas de coach, em geral, eles terceirizam esse trabalho. E o que isso significa? Por exemplo, o cara está produzindo vídeos sobre coach. Ele não precisa escrever o tema do vídeo. Ele pode simplesmente pedir para a equipe dele, para que o analista de social media escolha qual é o tema que está mais em alta. O analista de social media vai escolher o tema que está mais em alta. Ele vai mandar isso para o redator e vai pedir para o redator um texto, um roteiro sobre o assunto. Esse roteiro vai virar um vídeo e depois esse vídeo vai passar para um editor, para uma equipe de design que vai produzir esse vídeo, vai pós-produzir esse material e vai devolver esse material para o público. Então, na realidade, o cara que consumir esse material, ele vai consumir esse material com a credencial lá do bonitão, que fez e que é o coach, que é tudo, mas o conteúdo que ele consumiu em nenhum momento foi produzido por aquele profissional. Tô dizendo isso por quê?
Nesses 8 anos que eu trabalhei com diferentes profissionais de coaching, eu trabalhei tanto como profissional de engenharia como designer. E uma das funções que eu ocupei foi a de ghostwriter. Para quem não conhece, ghostwriter é um profissional que escreve um texto para que outro profissional publique. Um dos materiais que eu escrevi nesses últimos 8 anos foi um material que veio a se tornar um livro e que era uma metodologia que dava cabo da questão do primeiro negócio. Então ele ajudava o profissional que decidia sair de uma empresa e abrir sua primeira empresa, todo aquele primeiro processo de planejamento estratégico, de como que ele vai fazer para abrir a empresa e o burocrático de abrir uma empresa. Só que temos uma questão. Eu, Luiz Felipe, nunca abri uma empresa. Então, na realidade, a pessoa que compra aquele livro, ela vai comprar aquele livro esperando uma visão de um profissional de alto nível, que tem várias experiências, já abriu várias empresas, e já viu várias empresas que deram certo e deram errado. E, na verdade, o que eles vão consumir é um texto de um profissional que, na época recém-formado, estava escrevendo baseada em 6 meses de uma cadeira de empreendedorismo da graduação. Então, esse é o grande problema dos coaches, quando a gente está falando desses coaches que não tem credencial nenhuma. Essa galera que eu só sou rico. Sabe gente que só é rica? Ele só é dono da agência, ele só é o CEO, mas que, teoricamente, você não tem o que tirar de prático daquele profissional. E ainda assim, ele é coach. Então, o grande problema daqui é essa terceirização. Você vai ver muitos profissionais que estão aí, em especial esses que carregam essa credencial. Eu sou o CEO de não sei onde, eu sou o dono de não sei o quê, que não tem nenhuma experiência técnica sobre o assunto que eles falam. Eles trazem muito pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto que eles estão aplicando o coach, e eles vão estar sempre embasados numa equipe que vai produzir esse conteúdo para eles. Então, às vezes, você vai ter conteúdo de melhor qualidade, porque a equipe atrás entende melhor o assunto, e às vezes você vai ter conteúdo de péssima qualidade, porque a equipe que está atrás não entende o assunto. E esses profissionais sempre vão esbarrar numa coisa que eu chamo de repetição do óbvio. Então é o tipo de coisa do tipo assim, ai não, você precisa insistir, não desista da primeira. Se você abriu uma empresa e faliu, abra 15 até uma que dê certo. Ou acredite que você vai conseguir. Ou, por exemplo, não planeje muito, faça logo. São sempre umas coisas genéricas que servem para todo mundo e, ao mesmo tempo, não servem praticamente para ninguém. São receitas para o fracasso. Então, é muito importante na hora que você estiver escolhendo um mentor, seja para consumir com o produto dele na internet, para ler os textos dele, ver o vídeo dele, ou para fazer um processo mais caro, como esse colega de vocês do Instagram fez, de pagar um processo de mentoria, que você saiba o que você está pagando. Primeiro, entenda se esse cara tem uma credencial real ou ele é só rico. Entenda se esse cara, com a credencial que ele tem, ele pode te ajudar no seu problema, se aquilo que ele faz te ajuda em alguma coisa. E 3, entenda se você não está indo em busca de uma jornada que não é mentoral, não é tutoral, não é mentoral, não é de coach, sim espiritual. Então, se você está precisando de uma coisa no nível da autoajuda, se você está precisando de uma coisa no nível do autofortalecimento. Eu tenho uma coisa que eu deixei aqui, que é este livro aqui. Esse livro aqui, para mim, de forma bem literal, assim, de forma bem prática, é um dos caras que é o responsável por essa onda de coaches do acredite, você tem nas suas mãos um grande segredo e você vai fazer acontecer porque você vai acreditar e vai dar certo. Esse coaching que é um coaching meio culto. Tudo que você vê e for coach e te lembrar esse livrinho daqui, pense 2 vezes antes de contratar, porque você vai estar contratando autoajuda, e se você está precisando de autoajuda, amigo, contrata autoajuda, faz terapia, faz qualquer coisa. Entenda que se você estiver procurando autoajuda, você deve procurar autoajuda. Se você está num momento que você precisa de autofortalecimento, você quer ler livros de autoajuda, tem vários livros de autoajuda, inclusive tenho esse não comprei, porque eu sempre achei essa proposta meio estranha, mas ganhei de um desses amigos cultos de trabalho, e acho que todo mundo que trabalhava em 2005 tem esse livro, que foi a época que eu ganhei esse, e a época que todo mundo ganhou, eu acho. Mas, enfim, se você precisa de autoajuda, procure de autoajuda. Se você está sentindo que você precisa de terapia, procure terapia. Mas evite transformar essas coisas, pegar um profissional que não está capacitado para te ajudar no processo terapêutico e introduzir esse profissional para preencher uma lacuna que é da terapia, que é da autoajuda, que é de outro momento da sua necessidade. Coach vai ser um profissional que vai vir para te ajudar a resolver um problema e vai embora. Então, ele vai chegar, vai te oferecer ferramentas práticas, vai te conduzir para que você encontre a solução para aquele problema e depois que acabar, ele vai embora. Simples assim. Então, Luiz, você está me dizendo que todo coach não presta? Não.
Como eu disse pra vocês, eu trabalhei com dezenas de profissionais nesses últimos anos e eu preciso dizer pra vocês que eu trabalhei com pessoas muito incríveis, pessoas que eu me orgulho de ter trabalhado. Eu tenho profissionais de coach no meu portfólio de design, porque são pessoas que eu acredito que fazem um trabalho legal. Eu trabalhei com uma coach incrível, que ela ajuda pessoas que estão dentro dessa jornada de trabalho, e ela ajuda a pessoa a fazer o currículo, ela ajuda a pessoa a se melhorar na entrevista. Ela tem toda uma estrutura pensada e da qual ela é capacitada para ajudar as pessoas a resolver esses problemas profissionais. E eu acho que esse é o tipo de profissional que é ideal para uma pessoa que está procurando um coach para conseguir emprego, para essas coisas, e acho que é o tipo de coisa que eu considero válida, que é o que me faz acreditar que nem toda a galera tá aí para ganhar dinheiro num grande caça-níquel, num grande cassino dos coaches. Então, não tô dizendo pra vocês que todo mundo é filha da puta, tô dizendo pra vocês que é preciso estar atento e forte, é preciso estar atento ao que vocês estão procurando. Quando vocês decidirem, se vocês decidirem entrar em um processo desse tipo, faça esse checklist, verifica se você não tá caindo num culto, verifica se esse profissional tem algum tipo de capacitação para te ensinar aquilo, se ele tá apto a ser seu mentor. Depois que você começou o processo de mentoria, identifica o que você tá indo fazer. Então, se você tá querendo um coach, você tá querendo ele para quê? Para fazer o quê? O que ele vai te ajudar na tua vida? Identifica essa questão para que você possa ajudar a resolver ela e depois que você resolver ela, acabar o processo, que é assim que deve ser. E depois, por fim, seja analítico, sabe? Eu acho que o grande problema das pessoas que estão sendo enganadas com coach é uma falta muito grande de análise crítica das coisas. Então, se você está procurando um coach, será que aquele cara playboy de 25 anos que ganhou uma empresa da família é o seu coach ideal? Acho que não. Você tá procurando um coach, será que é aquele cara que faz estilo coach ostentação, que mostra a foto dele na primeira classe indo pra Dubai, mulheres, bebida, e mostra ele sentado no carro de ouro? Será que esse cara é o cara que vai ser o coach pra você, que vai te ajudar de forma prática a te resolver os problemas? Eu acho que muito o que acontece com as pessoas é identificar ídolos e achar que aqueles ídolos chegaram ali através de algum tipo de processo que você tem que aprender para chegar. Quando, na verdade, gente, tem muita gente que só nasceu rica. Então, riqueza não é ponto de partida para coisa alguma. Não adianta você pegar um coach que é um cara que fica rico lá, sentado numa banheira com 4 mulheres falando de como ele é fodão, se tudo que esse cara tem pra te dizer é não, trabalha duro, faz aí sua coisa, você tem que dar tudo de si, porque isso só vai fazer você ficar exausto, gastando seu tempo e seu dinheiro, fazendo processos completamente absurdos que nada tem pra te agregar, e na realidade a única coisa que aquele cara fez pra estar naquela banheira cheia de mulher de ouro, falando no iPhone, foi nascer rico. Então, acho que o grande problema maior é esse. Acho que existem pessoas que se enganam com esse aspecto riqueza da coisa. Acho que tem muitas pessoas que se enganam com o aspecto esotérico da coisa e acham que vão conseguir, através de poderes mágicos, poderes da mente, descobrir um segredo. Eu tenho agonia desse segredo, descobrir um segredo que ninguém sabe, e aí você vai estar na frente de todo mundo, quando na realidade não é isso. Sucesso, em geral, vem de um cumulativo de trabalho duro, estar preparado, estar disposto, estar na hora certa, no lugar certo, e sorte, invariavelmente sorte. E é isso, queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu objetivo com esse vídeo é ajudar vocês, as pessoas que estão vendo esse boom dos coaches acontecendo, identificarem o que está acontecendo, saber se estão sendo enganadas, se não estão sendo, o que está rolando, para que vocês não sejam enganados e se vocês uma hora decidirem consumir algum conteúdo de coach, que vocês saibam o que procurar e como usar essas ferramentas para que vocês sejam mais felizes. Espero que nenhum de vocês seja enganado. Vou indo nessa, um beijo e tchau, tchau.